Professor, em resumo, o que são os direitos humanos? Elias, para ficar um pouco técnico, talvez até um pouco chato, direitos humanos é uma expressão que está no plural porque representa exatamente isso, um conjunto. São conjuntos de valores sobre como as pessoas devem ser tratadas, umas tratarem as outras, mas também o Estado tratar essas pessoas. Essa afirmação apareceu no ambiente internacional a partir de 1948 para exatamente listar na Declaração Universal, e teve um ambiente americano também, a Declaração Americana de Direitos e Deveres, quais seriam os direitos a compor esse coletivo. Importante chamar a atenção que a afirmação dessa coletividade serve de inspiração para que constantemente as sociedades reflitam de quais são os parâmetros que geram dignidade à pessoa, para continuamente revisar tanto o direito interno quanto o direito internacional e com isso buscar proteger os parâmetros mínimos de tratamento. E professor, como é que a pobreza, a desigualdade e também a exclusão social podem afetar o exercício dos direitos humanos? Bastante, Elias. Talvez o maior elemento seja a construção de pessoas marginalizadas, sem acesso aos serviços básicos e, em especial, sem acesso à informação, sem o conhecimento de quais são os direitos, e com isso pode ser que elas normalizem o que não deveria ser normalizado. Elas não conseguem perceber que há abuso. E a marginalização também tem o braço da marginalização política. Mesmo os que percebem e reclamam, eles são invisibilizados. A reivindicação não aparece sempre, com frequência ou com força suficiente para conseguir mudar as políticas públicas e também a cultura de uma sociedade, quebrando os preconceitos e discriminações que mantêm essas pessoas na marginalização. Pois é, professor, e é triste pensar também que no Brasil muitas linhas políticas colocam os direitos humanos de uma maneira totalmente deturpada, como se direitos humanos fosse, entre aspas, como afirmam, né, para defender bandidos, sem ter a noção do porquê que os direitos humanos existem. E para você que me acompanha, os direitos humanos servem inclusive para você que está aí, para que nós aqui na Diversa e todos tenhamos um pouco de dignidade, professor, dignidade no tratamento, tanto em relação ao Estado como também em outras questões. Agora, como é que a política externa de um país, professor, pode afetar a situação dos direitos humanos também em outros países? Continuando o que você disse, Elias, as pessoas que têm os direitos humanos respeitados, não há muito o que se dizer, porque está tudo certo. Já aqueles que estão violados é que exigem a reclamação. E a política externa entra nesse aspecto, porque os países, quando eles afirmam os direitos humanos, eles prometem uns aos outros respeitar esses parâmetros e transformar a sociedade para garantir a dignidade. E também se apoiam, né? Prometem se apoiar coletivamente para custear projetos comuns de melhoria da qualidade. E um último elemento, eles também prometem deixar a fiscalização internacional. Então, todos os países que desejam ajudar outros a mudar a sua realidade devem estender a mão e cooperar, mas também devem fazer com fiscalização. E por isso, reclamar, usar das vias diplomáticas para chamar os outros países à responsabilidade de mudar. É preciso lembrar que sim, existe soberania, existe o princípio da não intervenção, a gente tem que entender que as culturas são diferentes, mas os povos podem tentar ensinar uns aos outros que existem outras formas de viver que podem ser mais adequadas, mais respeitosas do que aquelas que estão sendo praticadas. E professor, qual que é o papel aí dos organismos internacionais de direitos humanos, como a ONU, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, justamente na promoção e também na proteção desses direitos? Ótimo. Quando a ONU foi criada, ela abriu espaço para a criação de um guarda-chuva de organizações cuidando de aspectos da vida humana. Então foi criada a FAO para mexer com a agricultura, a OMS para cuidar da saúde, 2 exemplos de direitos humanos, e uma centena de outras organizações. No caso do Conselho de Direitos Humanos, esse que apareceu aí na peça, né, que o Antônio Guterres falou, ele tem como principal função gerar um constrangimento coletivo com a possibilidade de diplomatas dos diferentes países chamarem a atenção de atrocidades, de abusos que acontecem em outros países. No mínimo,
Cada um dos 193 países da ONU passa pelo sistema de revisão periódica universal, que ele vai sentar naquele banquinho ali, descrever o que ele mudou nos últimos 3, 4 anos, mas também receber puxões de orelhas, críticas e sugestões. O Brasil, inclusive, está agendado para sentar nesse banquinho só daqui a próximos 3 anos, porque teve a participação em novembro passado. E no caso da Corte Internacional de Justiça, ela pouco pode fazer, porque ela só aceita disputa entre estados se aceitarem ser julgados pela Corte. No tema de direitos humanos, talvez o principal órgão seja o Tribunal Penal Internacional, e aí não vão ser estados que estarão em julgamento, e sim pessoas pelas atrocidades que cometeram. Professor, para a gente concluir, qual a importância da educação e também da conscientização para promover justamente uma cultura ao respeito aos direitos humanos? Isso é extremamente importante. Veja o caso da Ucrânia e qualquer outro caso de guerra, preconceito e discriminação. Acontece que pessoas não veem outras pessoas como seres humanos, colocam eles em um patamar inferior para justificar que não merecem o tratamento de dignidade que deveria ser assegurado a cada um. Então é preciso mudar a cultura, quebrar os preconceitos e mostrar que cada um de nós vai ser melhor na medida em que os outros também estejam em circunstância melhor. Cada um de nós pode contribuir prestando um serviço, criando conhecimento e fazendo com que não só a nossa sociedade, mas a humanidade também progrida. E é por isso que a gente tem que estudar o que são os direitos humanos, entender essa interconexão e também ensinar as pessoas, talvez acima de tudo através de boas práticas, sem precisar sentar no banco de escola e torcer com isso aí, que as boas práticas vão sendo propagadas simplesmente pelo reconhecimento, que de fato estão tornando a vida melhor, estão abusando menos umas das outras. Professor, muito obrigado pelas informações, a gente agradece sempre a sua participação e mais uma vez reforço, cuidado com essas retóricas, não é verdade? Afinal de contas, muitas pessoas utilizam de órgãos tão importantes como a ONU, como os direitos humanos, para semear desinformação. Obrigado, professor, uma ótima noite ao senhor.